Bom dia, comunidade String Monster, tudo bom? São 5h11, 5 agora em 12 da manhã, no dia 14 de dezembro de 2022. Como está esse dia? Dormiram bem? Tudo tranquilo? Que bom. Beleza? Vamos começar mais uma live da madruga daqui da nossa galera String Monster. Eu queria começar agradecendo primeiramente ao pessoal aqui que está me dando suporte nessa nova temporada aqui em Belém, nos treinamentos. Professor Rossi, que a gente teve um treinamento muito legal ontem no Torre de Toledo. Professor Rossi, que ele é também formado, tem uma grande formação em tênis e também é encordoador profissional pela ESA, junto comigo, nessa caminhada em prol do tênis. Agradecer a Valdemar, Gilberto, Mauro Clautal, também da equipe MK Tênis, também, que a gente também está tendo alguns treinamentos lá com um juvenil chamado Murilo. E a 7 Ponte Belém, pelo Kiko Caetano, grande parceiro, um grande mestre de longa data do tênis, esses 18 anos de tênis, Kiko Caetano esteve presente boa parte deles. Um grande abraço, Kiko. Queria também agradecer a Azul Cargo, que transportou a minha máquina de encordoar 480 Plus da Pro Tênis, que a gente começou a ter. Voltamos aos encordoamentos aqui na cidade de Belém do Pará, certo? E, bom, dando uma olhada aqui nas notícias do Instagram, é importante lembrar que está tendo a etapa BT400 em Garopaba, do Circuito Internacional de Beach Tênis, e uma notícia que a BR Beach Tênis no meu Instagram está promovendo, que a dupla, cabeça número 3, Rafaela Miller e Patrícia Dias. Rafaela Miller, brasileira, grande jogadora do nosso beach tênis, e a venezuelana Patrícia Dias ganharam a etapa semifinal, se classificando para a final, batendo as cabeças número 2, Sofia Simati e Nicole Nobili, da Itália. Parabéns, Rafa Miller e Patrícia. E outras notícias aqui, vamos dar uma olhada. Mais a etapa de Garapuaba, do BT400, do de Beach Tênis. E ontem no Instagram eu mostrei as minhas raquetes, que são a Clash V2 da Wilson. Aqui, esse nosso próximo encordoamento, a gente vai com a corda MSV Focus X, aqui, certo? Espessura de 1,18 milímetros, uma corda mais fina, uma corda mais que vai me garantir mais potência, porque aumenta a superfície de contato, certo? Fizemos a pintura da Wilson, uma tinta branca, certo? Esse antivibrador, a história desse antivibrador do Smile vem desde quando eu usava a Wilson, a Red Gravity, que eu comprei com o Marcelo Ferreira, grande abraço, Raquetes e Companhia, e vem desde isso o uso que a gente tem que jogar. Toda vez que eu olho para esse antivibrador, eu tenho que jogar com felicidade, com amor o que a gente faz, porque senão nada vale a pena, certo? E o encordoamento a gente fez em 4 nós, não sei se dá para detalhar, porque é escuro, o contraste de luz não ajuda, mas 4 nós e a tensão de 40 libras. Eu estou me adaptando a essa tensão, porque eu jogava com pessoas muito altas, só que a raquete da Clash, ela é uma raquete bastante flexível,
Então isso estava me gerando perda de potência de bola. Então eu preferi reduzir a tensão, tentar segurar, ajustar a questão de potência para não perder tanto controle nos meus golpes, e estou tendo bons resultados. Houve um aumento de potência sem perda de controle, só que eu estou notando que as cordas estão precisando ser trocadas porque perdem muito tensão. Eu vou fazer o teste com a MSV, ainda não utilizei a MSV Focus X, que é uma corda hexagonal de copolímero da marca MSV, que é consagrado também pela outra tipo de corda deles, que é a Hepta Twist também, certo? Nas próximas lives a gente vai passar um review. Em breve eu preciso fazer uns testes para poder fazer uma devida avaliação com relação à corda, e aí a gente vai começar depois uma série de lives para poder fazer reviews de várias cordas. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu tenho a outra Focus X de 1.23, um pouco mais espessa, dá mais durabilidade, mas você perde um pouquinho mais de potência. Genesis X Infinity, corda também de excelente qualidade da Genesis. Uma corda italiana, a Protenis Iron Spin, é uma corda que o nosso amigo Antônio da Protenis revende aqui no Brasil. Politour Heavy da Ionex, corda muito boa. Tem algumas críticas a ela, mas isso vai ficar para uma outra live. Tecnifiber Head Code e Ionex Politour Spin são algumas das cordas que a gente utiliza dentro do nosso trabalho, mas só para deixar um gostinho de quero mais, e depois a gente fala um pouquinho delas, porque o período da live daqui a pouco vai durar 2 horas e o Instagram me expulsa daqui, tá bom? Vamos lá, vamos abrir nossa live com relação ao que a gente se propôs ontem. A gente propôs falar de cordas. O que são as cordas de tênis? As cordas de tênis, elas são muito importantes porque, como eu falei ontem, elas são 50% do equipamento. É a grande sacada você combinar uma raquete de alta tecnologia com uma corda de alta tecnologia também. Então, existe dentro do mercado de tênis uma infinita variedade de cordas que variam de acordo com espessura, tamanho, formato, tipos, combinações de tipos, e sendo que você ainda tem a liberdade dentro do encordoamento, das técnicas de cordoamento, você utilizar 2 cordas para compensar, aumentar as vantagens e compensar as desvantagens de cada uma, certo? Então a gente vai falando isso, um pouquinho de cada elemento. É um assunto que não dá para dar vencimento, sempre vão ficar dúvidas, sempre vão ficar conhecimento a ser adquirido com esse assunto. Vamos lá, vamos dividir um pouco a questão das cordas pelas suas características. Primeira característica, o tipo de corda que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar alguns tipos. A primeira e melhor tipo de corda que existe no mundo se chama tripa natural. É literalmente isso. A corda é feita do intestino de um ser vivo. Então você vai ter a sensação, a transmissão de sensibilidade de um ser vivo para o outro. Então não tem como não ter melhor tipo de corda do que essa, de um organismo vivo para outro, e a sensibilidade que você vai gerar com essa bola, você tem as melhores características de transmissão de energia
de um corpo para uma bolinha de tênis. Então as cordas de tripa natural, elas são normalmente feitas de intestino bovino ou caprino, entendeu? É uma técnica bastante artesanal. São poucas empresas que confeccionam a corda de tripa natural. Tem produção limitada. Você não pode ar-condicionar de qualquer jeito a corda de tripa natural, porque ela resseca, ela sofre com o ambiente. E por exemplo, umidade numa corda de tripa natural, como ela vem do ser vivo, ela consegue absorver a umidade e aí ela incha, fica totalmente inchada e frágil, quebrando com facilidade. Então tem que ter cuidado na conservação, ter raqueteiras, ou não adianta deixar uma corda de tripa natural no carro que você vai ter problemas. Aí não sabe por que na primeira batida que deu, estourou a corda. É porque a corda estava mal conservada. Às vezes a sua raqueteira não tem a proteção térmica e a temperatura da corda faz com que a corda enche, fique fragilizada e quebre de maneira rápida. E isso é problemático, porque se você não tiver um bom cuidado, você paga pelo alto custo. Um set de corda de tripa natural está variando no mercado entre 400 a 450 reais. Então é um grande investimento para você não ter um descuido. Qualquer descuido você vai ter problemas. Aqui em Belém do Pará, onde eu estava, Salvador, Bahia, eu não recomendo a utilização da corda de tripa natural por causa justamente dessa questão climática. Você vai ter um alto investimento, vai ter uma sensibilidade tremenda no jogo, um aumento da sensibilidade, um aumento da potência. Vibração é fantástico, porque você não transmite vibração para o seu cotovelo, para o seu ombro, para o seu punho. E o controle comparado com os copolímeros, que a gente já vai falar, fica um pouco a desejar. Aí você tem que ajustar na tensão para poder não ter perda de jogabilidade, certinho? Então a tripa natural, os modelos que a gente tem no mercado são da Wilson, Babolat VS e da Luxlon. São os modelos mais badalados e variam em torno desse valor, 400 a 450 reais, sendo que a Babolat também oferece um set híbrido com a RPM Blast, que é uma corda de copolímero para poder fazer um equilíbrio entre até a questão do preço e durabilidade, certinho? Tendo em vista isso, o mercado resolveu fazer uma tripa sintética, simular um composto sintético que não tivesse tanto custo para eles, para ter uma rentabilidade na questão da sua produção. Então a ideia da tripa sintética é simular uma tripa natural, basicamente isso. Como é que eles fazem isso? Eles colocam dentro de uma capa de teflon vários microfilamentos, multifilamentos de poliamida ou de poliéster. A poliamida seria o nylon, fazendo com que cada multifilamento receba a energia da bolinha e transfira essa energia apenas para a bolinha, evitando a dissipação de energia. Então, quanto maior quantidade de filamentos dentro daquela capinha de teflon, maior a qualidade da tripa sintética, mais próximo da tripa natural ela vai estar. Uma coisa que a gente não falou também, não enfatizou na tripa natural, durabilidade. A durabilidade, por mais que você tenha cuidado na questão da conservação da sua tripa natural, ela tem uma durabilidade baixa. Durabilidade e
e qualidade de jogo são forças inversamente proporcionais no tênis. Então, se você quiser uma qualidade de material, material de corda, você vai perder em durabilidade. Infelizmente, não existe a corda perfeita, que seja barata, que seja durável, potente, que dê controle e dê sensibilidade adequadas. Sempre você vai ter que mexer em algumas variáveis para poder encontrar o perfil adequado para o seu jogo. O que a gente fala. E outra, a maior variável desse problema se chama tenista. Então o tenista tem todo um gosto, sensibilidade, jeito de jogar. Eu jogo de saque voleio, sou um baseliner, eu gosto de jogar no fundo. Isso também influencia na escolha da sua corda. Custo. Então são uma série de fatores que influenciam na escolha de um setup. Além também de outra variável chamada raquete, que é os outros 50% da nossa combinação. Certinho? Então, recapitulando, com relação à tripla sintética, as características são bem parecidas, diminui a durabilidade, aumenta a potência, aumenta o fio, diminui a vibração, um pouco menos de controle, que é ajustado na tensão que você utiliza. E uma coisa interessante da tripla natural e da tripla sintética é que elas têm uma grande propriedade de manutenção de tensão. Você consegue manter o jogo, se ela não estourar, que é isso normalmente que acontece, ela estoura antes de perder a tensão. Então a jogabilidade dela, se houver uma boa conservação e nosso atleta não tiver tanta potência de golpe, pode ter até de 25 a 30 horas de jogo sem perder a tensão. Certinho? Outro tipo, aí vamos lá voltar para a nossa listinha. Um tipo que não tem tanto conhecimento aqui no Brasil, mas é dentro da nossa classificação o que mais se assemelha à tripla natural dentro dos componentes sintéticos, fora os multifilamentos, se chama os Ajax. Eu consegui uma amostra dos Ajax para a gente fazer um teste, mas infelizmente no período de treinamento que eu estava fazendo com ela, eu acabei não tendo a oportunidade de jogar, porque eu não consegui encordoar a minha raquete com os Ajax. Nas últimas passadas eu perdi o set, que não tive certo cuidado no encordoamento, acontece, e acabou o set perdendo. Infelizmente eu queria até agradecer a André Curvelo, que me deu esse set de presente vindo dos Estados Unidos. Um grande abraço no Deco. Mas eu não consegui utilizar os Ajax para teste. Eu espero ter uma outra oportunidade. Mas segundo os estudos, um site que a gente sempre se baseia, é importante, que a ESA sempre recomenda, é o racketpedia.org, que sempre dá um gráfico mostrando todas as características do que a corda pode te oferecer no teu jogo, pode te proporcionar no seu jogo. Então temos esse composto, mas ele no Brasil ele não é difícil você encontrar as cordas de Ajax, é bem difícil. Eu não encontrei em nenhuma loja, só nos Estados Unidos é a marca que vende os compostos de Ajax, é a Ashway, certo? E vamos aí para os compostos sintéticos, que são a poliamida, poliésteres, copolímeros, são combinações desses polímeros sintéticos, e o Kevlar, que é o componente de maior rigidez existente no mercado. Bom, para a gente falar um pouquinho do Kevlar, eu utilizei uma corda de Kevlar, também agradecer a André Curvelo, que ele que também me trouxe essa aventura dentro do mundo das cordas de tênis,
que a gente está com a String Monster tentando passar esse conhecimento para vocês. É uma corda muito diferente. Eu encordoei ela, é estranhíssimo encordoar com ela. Parece uma corda de violão. Ela não tem memória. A gente puxa ela, ela já estabelece a tensão em uma pequena puxada. E é uma corda extremamente rígida. É uma corda que, na minha visão, no tênis, eu não consigo. É impraticável jogar com uma corda de Kevlar, porque a vibração é imensa, a dissipação de energia para o seu braço é imensa. O Kevlar também é um material utilizado muito nas raquetes de beach tênis. A minha raquete de beach tênis, a Red Battle, ela tem um composto misto de carbono com Kevlar, porque aí você consegue associar a dureza do Kevlar com a maciez das fibras de carbono 3K. Então você gera essa flexibilidade na sua raquete de beach tênis com carbono 3K. Lembrando, uma parte das confecções das raquetes de beach tênis, quanto mais fibras, dezenas de fibras, K significa dezena em inglês, se é uma raquete 3K, ela tem 3.000 fibras de carbono trançadas na sua raquete. Quanto mais Ks, mais rigidez você vai promover para a sua raquete de beach tênis. Então, uma raquete 3K, ela consegue ter uma resiliência, ela consegue ter uma flexibilidade na hora que a bola entre em contato com a raquete. Diferente de uma 12K, 24K, que esse balanço, que a deformação que a raquete faz para quando recebe a bolinha, a força da bolinha nela é bem menor, porque a flexibilidade é menor, gerando mais potência, gerando mais vibração. Então Kevlar, por ser uma estrutura de rigidez, uma estrutura leve e de rigidez, ela é muito utilizada também em coletes da prova de bala, promove essa questão de geração de potência, porém dissipação de energia, certinho? E vamos falar dos compostos que são mais populares dentro das cordas de tênis, que é o nylon, o bom e velho nylon ou o poliamida, que são os componentes mais de menor custo. É que todo tenista, quando entra, acha que está colocando corda de nylon dentro da sua raquete. Na verdade, a maioria das cordas é de poliéster. Então, assim, as cordas de nylon, elas são de baixo custo, como a gente falou, baixa manutenção de tensão, então é uma corda que dura muito pouco. Ou ele quebra a corda, o atleta quebra a corda, ou ele não consegue jogar tênis com a corda porque ela perde muita tensão, fica muito frouxa, começa a perder controle, e aí o tenista já procura fazer a troca de encordoamento. Eu não recomendo corda de nylon porque você envolve baixa tecnologia, tem algumas poliamidas que tem uma certa conforto maior. Por exemplo, uma corda de nylon que eu achei bastante interessante, foi me apresentada por Felipe Oriá, Alisson Oriá, grande abraço, eles estão no Rio de Janeiro fazendo o treinamento da pré-temporada de 2023, um grande abraço, grandes amigos. É a Babolat Origin, que ela é uma corda de poliamida bastante flexível. Então a última setup que eu fiz para Felipe Oriá, a gente estava utilizando ela em encordoamento híbrido, utilizando a Exonic Power 1.18 nas verticais, que era uma corda hexagonal para tentar promover spin para Felipe e para não ter tanto desconforto para ele, por ser uma criança de 11 anos,
ele estava utilizando a Babolat Origem para a gente poder dar uma sensação, uma sensibilidade como se fosse um multifilamento, que a Babolat Origem ela é uma poliamida bem macia e para ele a gente estava conseguindo também ter uma certa durabilidade com a Babolat Origem. E os poliésteres e copoliésteres são a grande gama de cordas. Aquelas 7 cordas que eu mostrei aqui no início da live, todas copolímeros, entendeu? Então, assim, é a grande popularidade dentro das cordas os copoliésteres e poliésteres. Por quê? Custo. Elas que atingem o melhor custo-benefício no mercado. Então, existe uma infinidade de opções que você consegue flutuar dentro do controle, potência, sensibilidade, variando com custo, e aí consegue fazer múltiplas combinações de cordoamentos híbridos com copolímeros com copolímeros, híbridos com copolímeros e multifilamentos, colocar um copolímero na vertical, copolímero na horizontal. Existe uma série e uma variada gama de possibilidades que a gente pode fazer com os copolímeros. Tanto que a maioria dos setups dos profissionais envolve esse tipo de corda, porque eles precisam ajustar sempre a questão da grande potência que eles têm, a sensibilidade. A sensibilidade a característica de uma corda de poliéster é dar sensibilidade, controle, desculpa, falei sensibilidade, não, dar controle para o jogador, a bola ficar dentro da quadra. As tripas naturais, você consegue gerar potência, a transferência de energia é muito eficiente, mas você pode perder controle, você pode perder a mão e começar a perder pontos por causa disso. Então, o que uma boa maioria dos jogadores profissionais faz uma combinação híbrida, alterna copolímeros com tripa natural, tripa sintética, depende. Depois a gente pode mostrar, eu posso mostrar no Instagram um setup que eu tenho, vou publicar hoje, bem lembrado, o setup deste ano dos jogadores do torneio do Atlanta Open, que caiu nas redes. Eu vou republicar essa foto hoje, eu prometo a vocês, para vocês verem a variedade de possibilidades que a gente tem de setups dentro do circuito da ATP. É interessantíssimo. Certinho? Vamos lá, o que mais a gente tem para falar? E é isso. Então, eu queria fazer uma menção a essa blusa que eu estou utilizando. Essa blusa é uma homenagem que eu estou fazendo para minha filhota, Ingrid. Minha filhota de 9 anos, que está com a mãe Marcela. Um beijo grande para as duas, que estão em Palmas, Tocantins. Deve estar ainda nesse horário, ainda estão dormindo, mas daqui a pouquinho estão acordando para ir para o colégio. Beijo grande, minha filhota, morrendo de saudade. E vamos lá. Uma ideia que a gente teve hoje, antes de entrar na live, era amanhã seria quinta-feira. Então, a quinta-feira tradicional dentro do Instagram, o Throwback Thursday, o TBT. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer, dentro dessas nossas lives da madruga, o TBT da minha vida. Então, assim, nas quintas-feiras a gente vai combinar que a gente vai falar sobre um assunto médico, um assunto dentro da medicina, para eu relembrar a minha fase que a gente estava atuando na medicina e tentar trazer um pouquinho dessa realidade para o mundo do tênis.
Então a gente vai falar de lesões. Lesões que a gente tem dentro do mundo do tênis. Uma lesão recente que foi bem impactante nesse ano de 2022 no torneio de Roland Garros, semifinal, foi a lesão de Alexander Zverev. E aí a gente vai dissecar um pouquinho das lesões, conversar bem bacana, e aí a gente vai ficar marcado às quintas-feiras, sempre fazendo a live da madruga, um assunto voltado à medicina, um assunto de saúde pública, que é interessante também para a nossa comunidade, tem informação de qualidade, fora também do tênis, e eu vou passar essa experiência para vocês da minha vida como médico também, tá bom? Fico aqui, deixo o meu canal à disposição de vocês para qualquer dúvida e vou publicar a questão do Atlanta Open, o setup dos jogadores profissionais daqui a pouquinho. Vou colocar no feed do Instagram. E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, estarei indo para Set Point Belém para fazer o treinamento com a equipe de Kiko Caetano. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo grande.